Pastor, é muito bom quando tem alguém que canta, que tem alguém que ministra e que, assim, a gente conhece, né, que dá liga. Falei, ai, Jesus, muito obrigada. Glória a Deus. E louvado também seja o Senhor pelo ministério de louvor. Porque quando eu cheguei ali e vi Michele ali só na contenção, falei, ih, os irmãos aqui mandam aí. Tu não é fraca não, tá? Tu é forte, terra. Ela, todos os irmãos que entrega. Deus abençoe a devoção de vocês, há uma recompensa. Vossa obra não é vã no Senhor, mas tem uma recompensa, amém? Glória a Deus. Quando todas as irmãs estavam aqui, né, e o pastor agradecendo, não só a pastora, mas compartilhando a honra que ela recebeu com cada uma das mulheres, eu tenho certeza que esse também era o desejo do coração dela. Deus me mostrava muitas macas aqui na frente, quando vocês estavam aqui. E ele começava a botar essas macas tudo para fora. E eu entendi, eu nunca havia tido essa visão. E eu entendi que Deus estava falando, eu estou cancelando enfermidades em muitos leitos nessa noite. Olha para alguém aí, diga para essa mulher, valeu a pena você ficar. Diga, valeu a pena você ficar. Muitas enfermidades e diagnósticos ruins foram cancelados. Olhe de novo para ela e diga, que bom que você ficou. Porque foi por você ter ficado que a maca saiu, o leito saiu, a enfermidade saiu. Aleluia! Eu demorei até a discernir, a compreender essa visão. Nunca tinha visto isso na minha vida. Graças a Deus não tenho o costume de hospital. Demorei a entender que não era cama normal, né? E o Senhor ia colocando tudo assim para fora. Várias. Elas tinham rodinhas e iam empurrando e iam embora. E eu dizia, Deus, obrigada, porque o Senhor está cancelando, está curando mulheres aqui nessa noite. E é no físico mesmo que eu estou falando, viu? Não que não precisemos de saúde na nossa alma, pelo contrário, né? Meu Deus, mais de 50% dos males que algumas pessoas carregam hoje são provenientes de doenças psicossomáticas. Mas não foi na alma, Deus me mostrou literalmente no físico. Então olha para tua irmã e diga para ela, tá de boca fechada por quê? Abre essa boca para glorificar. Diga glória a Deus. Como são felizes aqueles que temem o teu nome, Senhor. Aleluia. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, a sua prole. E eu encontrei o meu lugar junto aos teus altares. Rei meu e Deus meu. São em dias como esse que nós entendemos o que Davi queria dizer. Quando ele dizia, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Aleluia, você está no lugar certo. Na hora certa, fazendo a coisa certa, minha filha. Não, Camila, eu já tenho que ir embora. Tem nada. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Entenda isso. Não são todos os dias que nós temos essa oportunidade de ser tão assertivos assim, de estarmos na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Quando isso acontece é um privilégio. Sabe o que isso significa? Que até o que era para dar errado na tua vida vai dar certo. Porque você está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Gênesis capítulo de número 16. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. É o primeiro livro da Bíblia. Isso é bullying, hein? Vocês param de rir da irmã. Verso 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma a minha serva, porventura terei filhos dela.
E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou sua senhora. Então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço. E vendo ela agora que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem te parecer. Então Sarai a maltratou. E ela fugiu de sua presença. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. Aonde, gente? Aonde, gente? No deserto. A fonte que está no caminho de Sur. Então Agar, ela parou ali no deserto, numa fonte que estava no caminho de Sur. Qual era o nome daquele deserto? Isso. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te. E humilha-te. Ai, 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 ai. Debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás de Ismael. Pois o Senhor ouviu a tua aflição. Verso 13. E ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. E por isso aquele poço se chama até hoje Ber-Lahai, que está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. Agora folheie a sua Bíblia no mesmo livro e procure o capítulo 21. E não murmure em pensamento: nossa, que leitura extensa. Dê graças a Deus, porque eu e você sabemos que tem dia que você só abre a Bíblia na casa de Deus. Ah, pensou daí, eu pensei aqui também, irmão, não vem que não tem. Gênesis 21. Verso 9 em diante. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque e disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Deus, porém, disse a Abraão, verso 12: não te pareça mal por causa do moço, nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar. Deu para ela o quê, gente? Qual foi a pensão que Ismael recebeu no dia que Agar foi embora? O que ele deu? Mais o quê? E mais o quê? Ah, nada. Isso hoje na vara de família deixava Abraão num problemão. Rico como era. Deu para ela pão e pondo sobre o ombro dela deu um menino, ou seja, não ficou com o menino. Mandou a despesa junto. Entenda, a demanda não diminuiu. É isso que eu estou querendo dizer. Mas também, e ela partiu, verso 14, e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome desse deserto? O primeiro deserto que ela parou, quem lembra? Como chamava? E esse agora chama como?
E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois ela dizia que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele também farei uma grande nação. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Minha filha, se eu beber isso tudo de água aqui, eu vou até beber essa aqui para beber já logo outra. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para fechar essa noite, esse dia. Ou tem mais alguma ministração? Então vai fechar aqui. E na mente você disse: graças a Deus. Deus me dá discernimento, irmão. Eu estou vendo aqui, ó. Cuidado que você está pensando aí que eu vou aí, hein? Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra. E ela é profética, ok? No 3 você vai dizer assim para a pessoa que está ao seu lado: não é agora que você morre. Não contei até 3 ainda, você percebeu, né? Sinto você um pouco ansiosa nesse dia. No 3, você vai pegar ela de jeito, vai pegar a mão dela. Você vai mostrar para ela que você não veio para um dia de entretenimento. Você vai deixar ela sentir o peso da unção que você carrega. Eu conto 1, segure a mão de alguém aí. 2, sacode essa pessoa para ela perceber que ela se assentou ao lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. 2,5, prepara para dizer: não é agora que você morre, não é aí que você morre. É 1, é 2, é 3, diga! Não é aí, não é agora, não é aí, não é agora. Você não morre nesse momento, nem aí, nem nessa circunstância, nem agora. Oh, aleluia. Aleluia. Ó. Quando o Senhor apareceu para Abraão em Gênesis 12, quando ele ainda se chamava Abrão, antes do Senhor lhe mudar o nome, o Senhor lhe faz uma grande promessa: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor o abençoou em tudo. E deixou claro também que lhe daria um filho. Esse filho seria o seu galardão e a aliança do Senhor para com Abraão. A partir desse momento que Deus apareceu para Abraão, ele vai... O currículo de Deus, humanamente falando, passa a ser escrito a partir desse dia. Vê se você entende. Deus sempre teve uma história e um currículo. Desde Gênesis 1, ali Abraão ainda não existia, ok? Só que isso só passou a ser contado à descendência de Abraão a partir de Abraão. Tanto que a escrita de tudo que você conhece em Gênesis 1 vem da descendência de Abraão. Nós estamos falando sobre a possibilidade escrita por Moisés. Aquele que, quando teve com o Senhor no deserto, Deus, indignado pela rebeldia do povo, chegou a sugerir, não só para aferir a fé de Moisés, mas para ver também se Moisés tinha um memorial das promessas que Deus havia entregado para Abraão. Quando ele, revoltado, indignado com a rebeldia e a dura cerviz daquele povo, chegou a sugerir para Moisés, dizendo: Moisés, eu vou eliminar todo esse povo e eu vou começar uma geração a partir de você. E aí Moisés disse assim para ele: e o que aconteceria de todas as promessas que tu disseste a Abraão? Fazendo memória dele. E dentre essas promessas, passa então o nome memorial de Deus a estar pautado, não necessariamente na criação do céu e da terra, mas em sua fidelidade no relacionamento com os homens. Quando? Quando apareceu Abraão. Por isso, a geração patriarcal que menciona o nome de Deus e que faz ele ser conhecido entre nós,
faz com que nós o chamemos de Deus de Abraão. E o que isso significa? Quando eu falo, a grosso modo, que esse é o nome ou o codinome do memorial de Deus, eu estou falando de um tripé que sustenta tudo aquilo que nós acreditamos. Por que a régua da fé está em Abraão? Porque a todos nós que estamos aqui, sabemos de pelo menos um feito que Deus tenha se comprometido em dizer que ia fazer e que cumpriu. Abraão não tinha absolutamente nada, ele ouviu uma voz que não assinou nenhuma promissória, uma voz que simplesmente, não havendo por quem jurar, jurou por si mesmo, e isso foi o suficiente para que Abraão viesse crer. O que prova a medida da fé, ela foi fundamentada em Abraão. Por isso a medida da fé vem pelo ouvir. Ora, a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Em Abraão, Deus prova para toda a humanidade que ele não precisa provar quem ele diz ser quando diz que vai fazer. Porque em Abraão já ficou provado que ele fala e ele cumpre sem precisar provar que vai fazer o que diz. Porque Abraão não teve Mar Vermelho, Abraão não teve Gênesis 1, Abraão não teve absolutamente nada que Deus viesse comprovar que ele tinha realmente poder para fazer as coisas que ele estava dizendo que ia fazer para Abraão. Vocês estão entendendo? A partir daí, Deus determinou que para que a fé fosse gerada, o ouvir da palavra seria o suficiente. E ele vai dando continuidade ao fortalecimento dessa ideia, em cima da promessa que ele fez para Abraão. Quando ele fala com Abraão, não quando ele promete um filho. Leva então Abraão para Canaã, e nessa caminhada até Canaã, muito antes de chegar lá, ele já visita Abraão e ele fala: eu vou te dar um filho. Esse filho é uma nação, porque em você eu vou gerar uma nação, uma descendência tão fecunda, tão profícua, tão frutífera, tão abundante, que assim como alguém não pode dar conta das areias que povoam as terras e o mar, de igual forma não vão poder contar a sua descendência. Então, o Deus que conhecemos como Deus de Abraão também vai se tornar o Deus de Isaque. E o Deus de Isaque vai ver e vai fazer em Isaque cumprir a promessa que fez lá atrás a Abraão, porque de onde são provenientes as tribos de Israel? Do filho de Isaque, que se chamava Jacó. Então, esse Deus vai respaldar todo o testemunho e toda a credibilidade dos homens que decidirem acreditar nele, pautado nesse tripé. Lembrando que o tripé é a tese utilizada em qualquer faculdade para se implementar uma ideia fixa. Qualquer coisa que você queira apresentar de maneira comprobatória, você precisa estabelecer e inaugurar pelo menos 3 pontos. Ou seja, menos do que 3 pontos não é o suficiente para manter. Mais do que 3 pontos não é necessidade para sustentar. Então 3 é o suficiente. Uma regra que é humana já havia sido estabelecida pelo próprio Deus quando ele manifestou a sua palavra ao homem. Então o Deus de Abraão se torna Deus de Isaque e se torna Deus de Jacó. Camila, mas ele também é o meu Deus? É. Só que eu não preciso ficar dizendo o nome de todas as pessoas que ele é Deus para manifestar a sua grandeza, porque quando eu digo Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, eu estou falando de maneira generalizada e amplificada a grandeza de um Deus que tem poder para falar, para cumprir e para sustentar. Para falar, para cumprir e para sustentar. Camila, aonde isso se cumpre? Deus de Abraão, Deus que fala. Deus de Isaque, Deus que cumpre. Deus de Jacó, Deus que mantém aquilo que ele já liberou. Então aqui fica fundamentada a fidelidade e a realidade de que é possível crer em Deus tão somente no ouvir, sabendo que ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse e que é fiel para sustentar aquilo que já tornou existente diante de mim. Deus está dizendo em Abraão: ninguém precisa duvidar daquilo que eu faço, da maneira que eu sustento, da maneira que eu mantenho. Eu sou fiel. Mas Sara ainda estava conhecendo o Deus que nós já conhecemos. Esse Deus que não tinha currículo. Esse Deus que não tinha uma história para ser contada antes de Abraão e de Sara.
E em razão disso, depois de 10 anos, alguém pensa que Sara simplesmente era uma incrédula. Meu irmão, imagine você já ser uma senhora cujas regras, como diziam os antigos, já foram aposentadas. E aí Deus diz que você vai ter um filho. Ela esperou 10 anos até colocar Agar na cama de Abraão. Vendo que não acontecia o que ele disse que ia acontecer, e ela não compreendia como o tempo era contado por Deus e pelos homens, colocou então Agar na cama de Abraão. Quem é Agar? Agar é a serva de maior confiança de Sara. Por quê? Porque dentro daquela cultura, o que Sara está fazendo é fazer com que alguém que fosse de sua confiança pudesse gerar um filho de quem ela tivesse direito de posse sobre esse filho. E você só poderia fazer isso de uma serva, e não de qualquer serva, mas de uma serva de confiança. E por que eu estou falando isso? Para que você não crie a ideia, equivocadamente, muitas vezes, pregada por alguns, de que Agar é quase que uma sem vergonha, por ter deitado na cama de Abraão. Primeiro, pare para pensar, você servindo como se fosse um pai, um homem 20 anos mais velho do que você, um pouco mais até, cuidando, servindo, sendo a melhor amiga dentre as servas da sua casa, e você sendo muito mais nova, e de repente um dia, aquela que você tem como quase mãe, porque era sua senhora, pede para se deitar com seu senhor, que era quase um pai. O que para alguém pode parecer uma sem vergonhice, era um sacrifício. Um nível de renúncia e de entrega que Agar estava tendo que se submeter, porque ela era uma serva que foi comprada do Egito quando Sara e Abraão passaram por lá. Então ela não tem direito à sua liberdade. Não vou nem entrar no mérito aqui, mas vocês estão entendendo, não estão? É dentro dessas condições. Outra, logo de primeira ela concebe. Ou seja, aquilo não se desenvolveu uma prática, foi um ato único e totalmente isolado. E de pronto, ela concebeu. Agora eu quero que você entenda. Quando Sara coloca Agar na cama de Abraão, ela diz para Abraão, na versão Almeida, deita com a minha serva. Deita com a minha serva. Completa aí para mim, por favor. Deita com a minha. Porque ela entende, é uma serva abnegada, que renuncia, que eu confio. Maravilha. Deitou com a serva. Agora entenda, Agar foi comprada para ser serva, morava dentro daquela casa como serva, e por maior liberdade que tivesse na casa de Abraão, e a gente sabe que tinha, porque já haviam 3 gerações nascidos de servos na casa de Abraão. O que isso significa? Significa que a casa de Abraão era um lugar de tamanha convivência, que até quem porventura quisesse ser alforriado, não havia lugar de maior prosperidade para morar do que fora da casa de Abraão. Então era um lugar muito bom de se conviver. Porém, Agar era uma serva. Agora veja, depois de deitar com Abraão, ela foi comprada como serva, educada como serva, mora lá para ser serva e está ainda na fase adulta do seu serviço. E se vê grávida do senhor da casa. Ela não vai saber lidar com isso, porque ela não foi preparada para isto. Ela não foi educada para isto. E o que vai acontecer? Não é que eu estou justificando, eu só estou explicando. Ela vai se ensoberbecer, porque quando você dá encargo de senhora para quem ainda não está pronta para ser senhora, porque foi educado para ser serva, a insubordinação é quase que inevitável. A cabeça dela não está legal. Ela começa a espizinhar Sara. Camille, isso é sobre Agar? Esse ponto agora é sobre Sara. Veja para quem você está dando poder. Não é que você não tenha poder de dar, é que nem todos estão preparados para receber aquilo que a tua vida carrega. Aí depois a gente acaba querendo botar para fora quem havia chamado para desenvolver dentro, mas porque foi antecipado um nível de autonomia, um nível de autoridade, um nível de liderança para quem não estava pronto, zica a casa toda. Resultado, Agar não sabe lidar com aquilo e ela começa a se achar dentro de casa. Começa a se achar dentro de casa, só que Sara vai mostrar que gerando ou não, a senhora é ela. E aí ela vai dizer, olha aí, Abraão, a afronta que essa menina está me fazendo. Ele disse, ora, a serva é tua, não é minha? Faça com ela o que bem parecer aos teus olhos. E qual era a vontade de Sara? Botar Agar para correr, mas ela não podia. Porque quando você conecta alguém à sua unção, você não corta como se fosse laço. Você não corta como se fosse contrato. Ela carrega uma semente de Abraão. Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, você é mais do que pensa. Com todo carinho, olhe para ele e diga assim, cuidado! Não, dá um grito para ela, mostra que você está numa igreja pentecostal. E diga, cuidado!
com quem você traz para o seu altar. A cama, o leito é um altar, é um tipo de lugar de aliança. Ela deu um nível de autoridade e de autonomia muito grande para Agar. O que Deus havia dito para Abraão quando apareceu para ele? Quando falou com ele, perdão. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A sombra de Abraão é tão grande. É tão grande que o que Deus... Olha o que Deus diz assim, olha. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o que Deus está dizendo. Eu não preciso saber quem é. Se gostar de você, não precisa saber quem eu sou. Não, entenda. É o que significa o texto. Se te tratar bem, não precisa saber quem eu sou. É o que Deus está dizendo. Agora, se te tratar mal, não importa se eu conheço. Não, vocês estão alcançando isso aqui? O que Deus está dizendo para Abraão é: eu não vim só fazer uma aliança contigo. Uma promessa para ti. Eu vim fazer contigo uma. Isso é muito maior do que a promessa que Deus fez para Abraão. Porque promessa, cumpre promessa, termina responsabilidade. Aliança não. Cumpre promessa, continua relacionamento. Foi isso que Deus propôs e aliançou-se com Abraão. Então veja, o poder que Sara está dando para Agar é muito maior do que a gente imagina, ao ponto de que na vontade humana, na vontade social, na vontade da carne, ela teria autoridade para colocar Agar para fora de casa. Vai-se embora, menina, não estou gostando do seu tratamento, mas não pode. Por quê? Porque ela permitiu ser introduzido no ventre de Agar, não apenas um filho, mas uma nação. Agora eu quero que você comece a entender isso. Se já não era fácil para Agar ter que carregar um filho do Senhor da casa, se ela já não estava preparada psicologicamente, uma vez que veio do Egito como escrava, e desde então a vida toda foi serva, se ela já não estava preparada para poder ser senhora de uma tenda, imagina agora ter um ventre que gera uma nação. Porque tudo bem que a promessa vai se cumprir em Isaque, mas Deus é muito claro, não só no capítulo 16, quando fala com ela, mas também no capítulo 21, quando fala com Abraão. E ele deixou claro, eu não te dei apenas um filho, eu também te dei uma nação. Ela não está carregando no ventre apenas um feto. A partir do momento que ela se engravida de Ismael, ela está carregando um propósito que passa por ela, mas não diz respeito só a ela. Então imagine um filho que é meu, mas que eu não posso decidir fazer tudo do jeito que eu quero. E imagine agora a condição de Sara, que colocou ela na cama de Abraão para poder ter um filho dela, mas agora também não quero mais o filho dela. E também não posso mandar ela embora. Por quê? Porque a semente é de Abraão. Ou seja, o que ela carrega é grande, ela vai ter que ficar. Aí Sara vai fazer o que mulher faz muito bem quando fica irritada. Vai matar a outra na unha. Não bota ela para fora, mas vai maltratando, vai maltratando, vai maltratando, vai maltratando. A maior prova de que Agar não é uma oportunista, que ela não está preocupada com tenda, com ouro, com dinheiro, que ela apenas teve um devaneio de colocação social, porque ela foi para uma posição que não estava preparada, e qualquer psicólogo poderia fazer a construção correta do que eu, de maneira grosseira, estou tentando fazer aqui. A maior prova que ela não era uma oportunista é que ela não pensa em tenda, não pensa em dinheiro, não pensa em nada. Sara oprime tanto ela, que ela não faz nenhum plano de fuga. Ela vai-se embora a ermo, ela sai sem nada, ela sai sem marmita, ela sai sem água, ela sai sem pão, ela sai sem nada, meu irmão, e vai andando errante. Completa para mim, vai andando, vai andando. O que é isso? Significa que ela sabe de onde saiu, mas ela não sabe para onde ela. A pressão te faz fugir de lugares que Deus não te deu autorização para sair. E quando isso acontece é muito complicado. Vai ouvindo. Sai ela errante. Por quê? Por causa da pressão. A gente não erra porque quer errar, mas escute. Um erro não deixa de ser um erro só porque foi cometido sinceramente. Foi sincero, mas foi um erro. Ela não tinha que ter saído. Quando você se conecta a algo, só Deus te desconecta. Ou melhor, quando você se conecta a algo de Deus, só Deus pode desconectar você. Ela saiu errante, desesperada. Foi-se embora pelo meio daquele deserto.
E aí ela vai parar numa região que dava caminho para Sur. E sabe o que significa Sur? Muro. Então vou perguntar para você, o que significa Sur? O que significa Sur? E o que é muro, gente? O que é muro? Muro é delimitação de espaço. Vocês não sabem muito bem mais o que é isso, mas vai lá no Brasil. Eu percebo que as casas aqui não têm muros. O que é muro? Muro delimita o espaço. Ele diz até onde você pode ir. Até onde? Então veja, tem até uma expressão a grosso modo que a gente diz assim, deu de cara no muro. O que é deu de cara no muro? Bateu de frente e não superou. Não conseguiu, rompeu, encontrou uma barreira e uma resistência maior e com maior oposição do que qualquer outra coisa. Veja, errante, para onde Agar está indo? Em direção ao caminho que dava no deserto de Sur. Então ela está andando para frente, mas vai dar de cara no... É a falsa sensação, de que por estar indo para frente, está indo no caminho certo. De que por estar indo para frente, está pegando a direção certa. Mas e se o Senhor, nesta noite, te disser que direção certa pode ser até de marcha ré? Se for a direção que Deus deu, quando é Deus que dá a direção, não importa se você está indo para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. O importante é estar debaixo da direção que Deus deu. Escute isso. Ela vai parar no meio de um poço que dava caminho de Sul. Ela pensa que vai morrer. Ela está faminta, ela está sedenta. Ela começa a chorar. E é a primeira vez que ela vai ver o anjo do Senhor. Veja, ela vai conhecer que Deus é Deus de Abraão. Mas ela não imaginava que o Deus de Abraão também sabia quem era Agar. Mas por causa da conexão com a semente de Abraão, o Deus que aparece a Abraão também vai aparecer para Agar. Ele pisa naquele deserto. Ele atravessa aquela realidade de escassez de Agar. E ele olha para ela e ele diz: o que fazes aqui, Agar? A mulher está chorando, com sede, com fome, grávida e sem saber para onde ir. Se até um carnal conseguia ver, por que o anjo está perguntando? Porque na verdade a pergunta é retórica. Não é que ele quer saber, é que ele quer fazê-la entender que ela não tem para onde. Olha o que ele diz: de onde vens e para onde? Ele está dizendo: Agar, se toca, você não está vendo que você está sem direção? Sem direção, você pode ter gasolina no carro. Sem direção, você pode ter o melhor carro. Sem direção, você pode ser habilitada. Mas sem direção, fica o carro, a gasolina, tudo na garagem. Porque o que determina a minha chegada não é o recurso que eu tenho. O que determina a minha chegada é saber aonde eu estou indo, aonde eu quero chegar. Eu vou falar algo aqui bem rasgado. Deus está me dando autoridade e autorização para dizer. Ele está dizendo: você reclama de não ter isso, não ter aquilo. Você reclama que não conseguiu tal coisa. E Deus está dizendo: o recurso é o de menos. Sabe por quê? Tem gente que tem carro e não chega, dinheiro e não chega, amigos e não chega. Por quê? Porque o que determina a tua chegada não é o veículo que te transporta, é o caminho que você está fazendo. Por isso eu amo quando Jesus dizia: eu sou o caminho. Jesus nunca disse eu sou o destino. Ele dizia: eu sou o caminho. Oh meu Deus do céu, o recurso vem no caminho. Quem sabe para onde está indo? Vai a pé, vai de bicicleta, vai de ônibus, vai de metrô, vai de trem, vai de carro, vai no boca a boca. Pega na mão dessa mulher de Deus aí agora. Segura a mão desse homem de Deus aí atrás. Aperta a mão dessa pessoa e diga para ela: você só precisa de uma direção. Quem tem de Deus uma palavra tem tudo o que precisa para chegar aonde precisa. Aleluia! Mas ela estava como? Como um monte de gente aqui está também. Como às vezes a gente fica. Perdidinha da Silva. De onde vens? Para onde vais? Agar, você está sem direção. Eu venho da casa da minha senhora, fugida. Eu não culpo quem foge.
Minha avó tinha uma frase muito simples, mas que me acompanha até hoje. Ela dizia assim, sempre: a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. Tudo que você fala sobre a vida do outro sem ter passado o que o outro passou, não é experiência, é especulação. Só quem passa é que sabe. Então eu não culpo a fuga de Agar, entenda. Eu não culpo a necessidade que eu e você tivemos em algum momento de crise. Fugir, sair, esquivar, se esconder. Só que o que eu vejo é Deus visitando Agar no deserto e dizendo para ela, sabe o quê? Entendo a tua fuga, mas espero o teu retorno. Entendo a tua fuga, mas espero a tua volta. Aí olha o que ele vai dizer a Agar. Agar, volta. Qual é a primeira palavra que sai acerca de direção da boca do anjo para Agar? E ninguém quer receber de Deus uma direção cuja iniciativa é: a gente quer ser Abraão. Ninguém quer de Deus um volta. O que a gente quer é um vai. Ninguém. Irmão, quando você faz uma campanha, quando você vem buscar a Deus aqui na igreja, quando você pede para Deus usar um profeta, a última coisa que você quer é que na direção que Deus te dê, na boca desse profeta, seja ele dizer volta. Só de eu ter entrado nesse assunto, já tem gente que está aqui dizendo: meu green card está quase saindo, não vem com essa brincadeira não. Tamanho pavor. Ninguém quer ouvir de Deus um volta, só quer ouvir um vai. Vai porque eu sou contigo. Vai porque você está no caminho certo. Vai porque eu vou adiante de ti, endireitando o teu caminho, jogando por terra os ferrolhos de ferro, arrebentando os cadeados de bronze. Eita, se eu continuar, você fica... Só que para quem está perdido, pouco importa a direção, desde que ela venha da boca de Deus. E é isso que ela vai entender. Olha que coisa linda, gente. Ele diz: Agar, volta e humilha-te. Ai, gente, não. Eu louvo a Deus que vocês estão conseguindo se colocar no lugar de Agar. É bom porque assim não será tão difícil quando quem tiver que voltar forem vocês. Volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Eu fico até fraca. E o que é que vai dar graça para que Agar volte? Ela não recebeu apenas a direção de voltar, ela recebeu também a promessa de Deus. E o que dá força para a gente se submeter ao que tiver que se submeter? Saber que a gente também agora está debaixo de uma palavra. Saber que a gente agora também espera de Deus o cumprimento de algo grande. Quando você sabe o que você espera, o caminho que você tem que fazer até lá não importa mais, desde que você faça, desde que você chegue. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, se você souber o que eu tenho para você, se humilhar não vai ser um problema. Se você souber o que eu tenho para você, descer não vai ser um problema. Quando você entender o que eu tenho para você, seu orgulho não vai mais significar tanto. Quando você entender o que eu tenho para você, a ofensa que você recebeu não vai significar mais nada, porque diante daquilo que eu tenho para você, isto não é mais nada. Gente, aquilo que levou ela a fugir, agora debaixo de uma palavra vai levá-la a volta. Como pode voltar para uma situação que outrora me fez fugir? Mas é entender. Quando eu saí, eu não sabia que meu filho era homem. Quando eu saí, eu não sabia que Deus tinha um nome. Eu não sabia que meu filho ia se chamar Ismael. Quando eu saí, eu não sabia que no meu ventre eu também carregava uma nação. Quando eu saí, eu não sabia que Deus também era comigo. Quando eu saí, eu só saí na pressão de Sara, mas agora eu estou voltando na pressão de uma palavra. Deus está dizendo a alguém: você saiu pela pressão da depressão, mas volta pela pressão da palavra. Você saiu pela pressão da traição, mas volta pela pressão da palavra. Eu não sei
Está entendendo, minha irmã? Deus trouxe alguns hoje aqui para dizer, ei, o inferno pressiona, mas tem uma coisa que ele não aguenta. O quê? A pressão dá o rebote, pressiona de volta. Pressiona de volta. Sacode umas duas aí, diga, devolve a pressão. Devolve a pressão. Devolve a pressão. Oração em cima dele, louvor, jejum, ações de graça. Você está debaixo de uma palavra. Devolve a pressão. Você acha que você está hoje aqui desde cedo fazendo o quê? Passeando? É ruim, hein? Você está debaixo de uma direção. Sabe o que você está fazendo desde a hora que você decidiu estar aqui? Devolvendo pressão, devolvendo pressão, devolvendo pressão. Ela volta e se humilha. Agora presta atenção. O texto manda ela voltar para ser humilhada? O texto manda ela voltar para ela? Tem diferença ou não tem? Você tira o poder que o teu adversário, não estou nem falando do inimigo, estou falando do teu adversário. Você tira o poder que teu opositor tem de você quando você faz antes o que ele faria. Entendeu? Não vou esperar ela me humilhar. Vou me humilhar primeiro. Não vou esperar ela me chamar para dizer porque foi embora. Já vou chegar dizendo, me perdoa, porque eu fui embora. Eu errei, eu vacilei contigo. Estou toda errada. Minha irmã, Deus está dizendo para alguém, quer subir bem alto? Só para de descer depois que não achar mais chão. Vai bem fundo. Quando eu era nova na igreja, outro dia desse. Ih, não vem que não tem. Eu errava muito. E não gostava de ser chamada a atenção. E o meu pastor, você não está entendendo, não. Ele é aquele que usa, você sabe para que serve aquela curvinha do cajado, não sabe? É para puxar a perna direita da ovelha. Às vezes quebra. Eu vivia. E aí eu fazia algumas coisas sem falar com ele. Eu estava uma cabrita. Quando eu chegava na igreja, o couro descia. E ele falava mesmo, não tinha essa não, meu irmão. Ele arrebentava comigo e eu ficava virada. Aí eu percebia que quanto mais eu justificava, mais irado ele ficava. Quanto mais irado ele ficava, mais ele suscitava a minha ira. Aí um dia eu ouvi uma ministração falando sobre o retorno do filho pródigo. Que quando viu o pai, já foi dizendo de cara, pai, pequei. Perante o céu, perante ti, já não sou digno. Quando eu errava, que eu percebia que eu tinha afetado alguma coisa com ele ou com a igreja, eu não esperava ele me chamar, eu já chegava mais cedo. E fazia igual o pródigo. Eu já chegava e ia dizer, pastor, pequei. Errei, falhei. Ele podia estar, irmão, brabo, na hora ele se quebrantava, porque a Bíblia se cumpre. A palavra branda desvia o furor. Aí ele dizia, menina, não me dava sermão nenhum. Tirava só a poeira e falei, eita, que maravilha. A confissão, a humildade, pega um cenário catastrófico, que parecia impossível você retornar a ele, e Deus diz, você vai retornar como flor esmagada. Como assim? Você não vai pensar no que foi despedaçado, vai exalar perfume enquanto passa o processo. Isso é transformação verdadeira. H vai voltar porque agora ele está debaixo de uma palavra. Deus trouxe pessoas hoje aqui para dizer, ei, você agora vai se antecipar. Por quê? Porque você sabe que aquilo que você carrega é tão grandioso, que o que você tiver que passar em prol de receber isso, vai valer a pena. Eu estou sentindo de Deus, de repetir isso aqui para alguém, vai valer a pena. Ajuda ela, pega a mãozinha dela, vai, ajuda, segura, puxa ela um pouquinho para baixo e diga, desce. Diga, vai, destrava a coluna dela, diga, desce, desce, desce um pouquinho, pede perdão tendo feito ou não tendo feito nada, porque o caminho da honra passa pela ponte da humildade. Se humilha
Agar se humilha, porque com Deus, até voltando, você avança, você ganha. O anjo não disse para ela, vai, o anjo disse, mas ela continuou avançando. Agora, se continuasse andando para frente, achando que estava avançando, ia dar de cara, ela avançou muito mais voltando. Você está entendendo? Não é sobre andar para trás ou para o lado, é sobre estar na direção certa. E qual é a direção certa? A direção de Deus, minha filha. Não está ali no meu sermão não, mas Deus está me tocando. Se a tua vitória consiste em você se subordinar a coisas que às vezes você nem concorda, mas é aonde você vai ganhar vitória na tua casa? Vai lá, minha filha. Entendeu? Faz o que tiver que fazer. Obedece. Ai, Camila, mas o cabeça da minha casa é um cabeção. Não importa. Deus não honra o cabeça, Deus honra o princípio. É isso. Vai lá e faz o que tem que fazer. Ó, vamos combinar um negócio aqui. Quando uma aplaudir, todas aplaudem para a outra não ficar sem graça. Vai, deixa eu ver o teste. Pronto. Aqui é a unidade. Vamos junto até o final. Agora veja o tratamento de Sara com Agar. Quando quis que deitasse na cama de Abraão, ela dizia, deita com a minha serva, deita com a minha. Agar voltou, Sara não mandou ela embora, ela ficou no sapatinho, criou o filho dela, Ismael cresceu, só que a vez de Sara também chegou. Deus abençoou, abriu a sua madre, no capítulo 21, Isaac não só já é nascido, como está participando da festa do desmame. E agora um grande banquete, uma festa maravilhosa, e Sara vai perder a linha. Por quê? Porque tolerar e amar não são a mesma coisa. Ela tolera Agar, mas ela não, pelo contrário. Ela está doida para ver Agar seguir a vida dela. Ô, praga do Egito que não vai embora. Eu imagino as conversas dela. Irmão, mulher é mulher em qualquer época. No dia da TPM de Sara, sabe lá o que ela falava. Agora veja, Sara já está feliz, resolvida. Isaac sendo desmamado, ela vai dar uma festa, um banquete. Ô, glória! Tinha tudo para ser um espetáculo. Mas de repente, Sara vai ver que Ismael, o filho de Agar, está zombando do irmão Isaac, que é o filho da promessa. Irmão, para irmão não tem filho de promessa. Irmão, Camila Barros é só notar. Entre as minhas irmãs eu sou cabeçuda. Coisas que eu não posso nem falar aqui. Irmão, quem tem irmão aqui? Quem tem irmão aqui não teve problema com bullying na escola. Você já sai de casa pronto. Você tem que vigiar para você não se tornar a pessoa que faz bullying. Não é? Irmão, entendeu? Irmão, aqui na igreja, por que você acha? O corpo de Cristo, ele é todo formado por irmãos. Se fosse amigos, não dava tanto problema. Mas são o quê? Irmãos. Irmãos. Irmão é assim, irmão dá cascudo, dá soco, taca pedra. Fala uma coisa, depois diz que não falou. Irmão. Então Isaac está sendo zombado por Ismael. E olha para mim, você acha que é a primeira vez que Ismael está zombando de Isaac? Claro que não, isso já deve ter acontecido outras vezes. Só que chegou a hora de Sara aproveitar-se disso para colocar Agar para fora. E lhe digo mais, o problema de Sara não é com Ismael. O problema de Sara é com a mãe dele. Porque tem gente que só tolera a gente por causa do que a gente carrega. Se tivesse vazio, tolerava não. Vou falar bem rasgado. Tem gente que só te tolera pela unção que você carrega. Só te convida pela graça que você tem. Isso aqui é muito sério. Se dependesse só do teu jeito mesmo, de quem você é, quando Deus não te usa, te dava nem a paz do Senhor, minha filha. Então o problema de Sara é com Agar.
Quando ela vê a zombaria de Ismael com Isaac, ela, meu irmão, ela acaba com a festa. Porque problema mal resolvido em casa sempre acaba com as festas. Todas as vezes que você tiver uma pendência na casa da promessa, sua alegria é vulnerável. Todas as vezes que você tiver uma pendência na casa da promessa, sua alegria é frágil. Como assim, Camila? Você pode estar no melhor culto, se você tiver problema com o teu vizinho. Se quando você chegar em casa, souber que ele fez alguma coisa com o teu filho, tu joga o culto todo no ralo, arma um barraco na porta do vizinho. Tem que chamar a polícia, é uma desgraça. Quem tem promessa não pode ter alegria vulnerável, tem que ter a vida bem resolvida. E a casa de Abraão era uma casa de promessa, mas a alegria era vulnerável, porque Sara tinha sentimentos contrários à vida de Agar. Sua alegria era frouxa. Que tipo de alegria é essa? É a alegria que você está muito bem, aí viu quem você não gosta, pum, seta no coração. Você quer ver alegria vulnerável? Todo mundo da mesma igreja, mesma confraternização? Aí vamos lá, vai ter uma confraternização. Não sei o que é americano. Cada um vai levar uma coisa. Ah, eu vou levar o refrigerante. Não sei se para cozinha, não sei se bem que vocês estão aqui, né? Compra tudo pronto. Quero ver fazer isso lá no Brasil. Aí vai lá, liga. Fulano, confraternização. Ai, maravilha, eu vou sim, mas... Fulana vai? Ah, vai, então não vou não. Alegria vulnerável. Com todo respeito, desculpa, tua alegria é fraca. Deus pode te dar ouro em pó. Isso não vai te... É fraco, é vulnerável. Tudo te seta, tudo te arrebenta. Por quê? Aí você, mas é por causa da fulana. Não, porque você não é bem resolvida. Quando você está resolvida, ninguém rouba a tua alegria. Quando você está bem resolvida, a festa não acaba por causa de fulano e de ciclano. Quando você é bem resolvida, você não precisa ter que chegar na igreja antes para ocupar o lugar que você quer sentar, para não correr risco de só sobrar lugar do lado da cadeira da fulana e depois o pregador dizer, vira para a irmã que está do seu lado e você olhar e falar... Ih! Eita, pega na mão dela que eu senti graça de Deus aqui para dizer isso. Pega na mão dela e diga para ela, acaba com isso hoje. A tua festa tem que ser completa. O Deus de Abraão é o Deus de Sara e também é o Deus de Agar. Acaba com isso, minha filha. Acaba com isso lá no teu trabalho. Acaba com isso lá na casa da patroa. Acaba com isso lá no escritório. Aí no dia que ela vai eu não vou, se ela for eu não piso, se ele chegar eu não entro. Acaba com isso no teu casamento. Ou no casamento que você não tem mais. Lá na repartição dos filhos. Ai, não pode nem levar na varanda. Ai não, porque é o outro que chegou aí, vai meu filho. Tá maluca? Tá doida? Leva o menino na porta. Se despede dele. Camila, se ele tiver com a outra, você diz, Deus te abençoe. Resolve isso. Para de deixar violentar em tua alegria por causa de pendências que está na tua mão resolver o problema. Hein? Não, Camila, mas aquela que vem outra lá foi uma terrível. Você diz, ô Jezabel, Deus te abençoe. Mas resolve. Deixa ninguém roubar a tua alegria, não, menina. Vou dizer de novo. Olha para quem está do lado e diz, acaba com isso. Não é acaba, não é acaba. Acaba com isso. Acaba com isso, menina. Sara vai acabar do jeito errado, mas vai acabar. Porque quando Deus... Escute aqui. Quando chega a hora de Deus acabar, botar um fim numa situação desconfortável. Porque, irmão, é melhor ter um problema do que uma situação desconfortável. Quando você tem um problema declarado, vamos supor que eu e essa irmã aqui tem um problema. Um exemplo. Se a gente tem um problema declarado, quem for fazer a festa já sabe. Ou chama eu, ou chama ela. Sim ou não? Mas se for desconfortável, chama nós duas. Sim ou não? É a situação lá. É o desconforto. E Abraão está no meio dessa luta, ninguém aguenta mais. Aí na hora, meu irmão, Sara vai dar uma crise. Deita fora esta escrava. E o filho desta escrava. Porque ele não herdará com meu filho Isaque. Você lembra? A irmã lembrou ali. Lá no início, quando foi deita, ela disse, deita com a minha. Só que agora, porque ela está cheia de coisa no coração, deita fora. Bota fora essa. Agora, olha como Deus é lindo. Isso aqui é para todos nós, a começar por mim. Olha como isso aqui é lindo.
Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Na Almeida, revista corrigida e atualizada, que é bem próxima, olha o que diz. Sara falou assim de Agar: deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Quantas vezes Sara chamou Agar de escrava no capítulo 21? Aí quando Deus chama Abraão, porque Abraão ficou atribulado. Porque você pode dizer assim: ah, mas Isaque é o filho da promessa. Irmão, entra no contexto. Em Isaque, Abraão até viu, e viu de fato, que Deus é fiel. Mas o primeiro sentimento de pai foi quando Ismael nasceu. Ele está ali envolvido com o rapaz. Então imagina agora a mulher dizendo: deita fora ela e o filho. Só que isso aqui é maravilhoso. É Deus dizendo: minha promessa não tem rachadinha. No meu reino, mãe não separa de filho. O filho de Agar era de Agar e jamais seria de Sara. E Sara sabia disso. Escute, tem gente que não gosta do que você carrega e você diz: por quê? Se eu só fiz para obedecer. Por quê? Se eu só fiz para cooperar, é Deus que não deixa gostar, porque senão vai tomar posse do que Deus mandou você gerar. É Deus que faz isso. Porque, se liga nisso aqui, se Ismael cai na graça de Sara quando nasce, ai que menino bonitinho, ai que na hora de falar, deita fora essa escrava e o filho é meu. Fala aí. É Deus que muitas vezes não permite quem te ensinou a cantar, a gostar do teu jeito de cantar. É Deus que às vezes não permite quem te ensinou a pastorear, gostar do jeito que você pastoreia. Ai, Deus tomou minha boca, eu vou falar. É um jeito dele dizer: é para quando eu desenrolar o que eu tenho na sua vida, ninguém querer tomar posse daquilo que eu gerei no teu ventre. Daquilo que eu... Irmão, isso aqui é sério. Mas olha o que ela disse: deita fora essa escrava e o filho dessa escrava. Aí Abraão fica preocupado, tão triste. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, não te indignes, não fique assim, por causa do que Sara te disse. Se você estivesse ouvindo a conversa de Deus e Abraão atrás da porta, ferida pela expulsão, ferida pela rejeição, primeira coisa que eu e você íamos pensar, sabe o que é? Deus fecha com o meu inimigo. Deus fecha com quem rachou comigo. É o que parece, porque olha, em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz. Imagina você ouvindo essa conversa atrás da porta. Você ia dizer: o quê? Deus, eu sou tua serva. Tu não está vendo quantas orações assim na madrugada? Deus faz justiça. Deus dizendo: não, eu vou fazer misericórdia, porque se eu fizer justiça, a primeira que eu arrebento é você. Tem irmã do lado de cá que está furiosa comigo. Não vou pedir perdão, reclama com a gerência. Mas veja, não é que Deus está cooperando com Sara, ou concordando com a forma como ela botou Agar para fora. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: Sara começou algo que só eu posso terminar. Então eu vou entrar no que ela fez para resolver. Tem coisa, irmão, que venta como nunca, para não ventar nunca mais. Entendeu? Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro do leite na leiteira. Imagina o leite na leiteira. Fala aí, fala aí. Quem já teve essa experiência maravilhosa? Você diz assim, e é logo depois de ter limpado tudo. Você diz assim: vou botar o leite para ferver, e dessa vez ele não vai me enganar. Eu vou ficar aqui olhando para ele. Não vai, porque eu estou te olhando, você não vai sujar meu fogão. Aí subiu o zap aqui. Nem ferveu ainda? Blim. Fala rápido que eu tô ocupada. Menina, não tem fulana? O que houve? Se envolveu aqui, daqui a pouco você ouve aquele barulho, né? Aí, sabe o que eu acho louco? Que a gente sai correndo. Tem jeito? Tem nada, gente, já era. Suja tudo. E às vezes a gente quer limpar, é quente ainda, né?
Quanta cabeçudice ainda se queima? Quem já se queimou? Deus está dizendo para mim e para você, às vezes eu deixo o leite ferver e deixo entornar. Porque daí para frente é que nós vamos resolver de uma vez só. Era o que Deus estava dizendo sobre o que Sara havia feito. Como quem diz, não é que eu concordo, mas eu vou usar isso aí para terminar o que vocês começam, encaroçam, mas não resolvem. Entendeu? Agora, olha como Deus entra resolvendo. Já estou terminando. Olha como Deus... Ih, tão crente a beça, hein? Ih, vocês estão crente hoje, hein? Olha como é que Deus entra para resolver isso. Olha que coisa linda. Ela disse, deita fora esta escrava e o filho desta. Aí olha o que Deus diz, Abraão, não temas acerca desta serva e do filho desta. Quantas vezes Sara chama Agar de escrava? Quantas vezes Deus chama Agar de serva? Ele está respondendo. Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui leva para a sua vida, tá? Ele está dizendo assim, as pessoas não deixam de ser para mim quem elas são, só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Eu vou repetir. Sabe algumas pessoas que você não gosta? Porque em algum momento lhe fizeram mal? Deus está dizendo, comigo elas não fizeram? Não, eu vou até beber água porque... Nem com fé tu tá conseguindo aplaudir. É porque é seco mesmo. Camila, tu tá dizendo que aquele... Mas e o que eu passei na mão de... Deus está dizendo, eu tô de boa com ela. Mas aquele que me devia, inclusive, Deus está dizendo, a dívida é tua. Quando foi emprestar dinheiro para ele, tu me perguntou se era para emprestar? Você vê que é uma resposta. Sara, quando ela foi para deitar na cama de Abraão, você chamava ela de? Mas agora que ela fez coisas que você não queria, ela se tornou sua? Só que Deus está dizendo... Ela não deixou de ser para mim quem eu vi lá no deserto, só porque deixou de ser para você quem você queria que ela fosse. Irmãos, isso aqui, se você levar para a vida, tu já perdoa 80 hoje. Perdoa. Você sai hoje daqui dizendo, entendeu? Eu vou cuidar. E aí, Abraão vai dar a pensão dela. A essa hora eu tenho que me controlar, me dá um ódio. Mas é Deus que permite. Abraão não espera amanhecer o dia. Quando Deus te der uma direção, cumpra depressa. Irmão, isso aqui que eu estou falando parece uma coisa simples, e até é, mas não é boba. Quando Deus te der uma direção, se apresse em cumpri-la. Ah, depois eu toco, amanhã eu ligo. Não dê tempo para o inimigo agir. Deus te deu uma direção, se apresse. Faça rápido o que Deus te mandou. Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele manda. Ele se apressou ao ponto que era madrugada. O sol ainda nem tinha nascido. Ele pegou um odre de água, pegou pão, deu o menino, diga glória a Deus. Porque o que você gerou é seu. E botou para fora. Vai embora. Rapaz, não deu nem uma carroça para ela. Ela foi a pé. Tenta olhar. Sensível, de maneira sensível. Faz sentido um homem bilionário como Abraão. O primeiro termo atribuído à riqueza antes de Jó só se configura em Abraão. Então é até errado eu falar que ele era bilionário. Ele era um ário que eu nem sei qual que é. Ele deu para ela pão e água e ela foi a pé, caminhando, ela e o menino. Mano, essa mulher andou. E ela pensava que, como da primeira vez, ela estava andando a ermo, porque ela não sabia para onde ir. Só que eis a diferença. Quando você foge, a pressão te tira a direção. Só que dessa vez ela está fugida?
Não, ela foi despejada, despedida. Deus disse o que para Abraão? Pode mandar. Por quê? Porque agora ela não é mais responsabilidade sua. Ela é responsabilidade. Às vezes você reclama de quem te deixou, porque foi a única pessoa que você serviu a vida toda. E você se queixa dizendo, estou sozinha. E Deus está dizendo, devia estar alegre, porque é melhor estar na minha mão do que na mão de Abraão. Entende isso aqui? Na mão de Abraão, por mais que ela tivesse tudo o que ela quisesse, ela sempre seria uma serva, escrava. Mas agora, com tenda ou sem tenda, irmão, me diga aí, o que custa mais caro do que tua liberdade? Nada. É melhor estar a pé, mas ser livre do que de carro e ser presa. É melhor comer pão e ser livre do que comer carne e estar presa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É melhor um bocado seco, aonde a decisão no final do dia é minha. Eu decido o que como, eu decido aonde durmo, eu decido a quem sirvo, do que em razão do que como, por onde durmo e onde estou, ser obrigada a servir quem o outro decidiu. Ela é livre. Nada é mais precioso que a sua liberdade. O que nós lutamos nessa última hora não é por bens, não é por carne, como alguém quer nos comprar. É pela nossa liberdade. Nada é mais importante do que a sua liberdade. Pergunte para quem está em cárcere, quanto custa 15 minutos de sol no pátio de uma cadeia? Nada é mais importante do que a sua liberdade. Vê se você entende. Está saindo sem carne, está saindo sem ouro, está saindo sem prata. Está livre. Está livre, o restante a gente conquista enquanto caminha. Só que veja, Deus fecha a mão de quem tem para te dar. Deus vai usar com H um princípio que eu só vi ele usar com Abraão. Quando Abraão chegou numa determinada terra, Deus era tanto com ele que tudo que ele botava o pé, Deus dava. Aí um rei chegou para ele e falou para ele assim, pega essa terra toda, é tudo teu. Quando ele foi comprar o sepulcro de Sara. Aí ele disse, não. Ele disse, não, eu sei que você é um agraciado. Isso tudo é teu. Ele disse, não, me diga quanto custa. Porque eu vou pagar para que depois eu não saia daqui e se conte que você enriqueceu Abraão. O que ele está dizendo? A glória do que eu estou para conquistar não será de homem nenhuma, tão somente de Deus. Está dizendo, muitas vezes eu fecho. Quem tinha o dinheiro para pagar a tua dívida, o nome para comprar a tua casa, o crédito para tirar teu carro, para que depois não diga, tá assim porque eu dei, tá assim porque eu fiz. Deus está dizendo, para H e para nós, na tua história a glória será minha. Na tua história a glória será minha. Alguém pode glorificar ao Deus que cuida? Oh! Saiu sem nada, mas saiu livre com a responsabilidade do cuidado de Deus. Vai ela andando, pensa que está errante. Quando ela pensa que vai morrer, ela para e começa a chorar do lado de uma fonte. Chora. Ô, desgraça. Na minha vida nada dá certo. Eu imagino ela pensando, vou morrer. E também meu menino vai morrer, mas não quero ver ele morrer. Colocou ele debaixo de um arbusto. Faz um fundo bem triste, irmão. Eu quero ela ir chorando agora. É daí, é isso aí. Irmãos, a H está pensando, vai morrer sem funeral. Eu não tenho condições de ver meu filho morrer, ela pensa. Coloca ele debaixo. Meu Deus, chega, tá dando arrepio na espinha. Esse homem é bom. É isso aí, deixa ele. O clima é esse lá no deserto. Ela pensa, vai morrer. Acabou. Coloca ele lá embaixo. Cara, que terror. Coloca ele lá embaixo e se distancia dele cerca de um tiro de arco. Completa para mim, cerca de um tiro de arco de quê, gente? Isso. Essa medida é atípica. A medida mais comum para aferir distâncias na Bíblia é tiro de pedra. Distância curta. Tiro de pedra é distância. Tiro de flecha ou de arco é distância. Para uma mãe não ouvir um filho chorar, o quão longe ela tem que ir num deserto? Se mãe ouvir filho chorar, até quando não é o dela que está chorando,
menina, fulano tá chorando. Eu ouvi, hein? Alguém já viu uma mãe assim? Não, menina, não é teu filho não. É assim, chega lá na saída, não, não é não. Então você imagina o quão longe Agar não teve que ir para não ver tudo que ela acreditava morrer diante dos olhos dela. Tem gente aqui acerca do próprio ministério que, em razão dos traumas e dores que viveu quando saiu da casa de Abraão, pensa assim: eu não tenho condições. Você não consegue mais montar um sermão. Porque quando você abre a Bíblia e lembra de tudo que você já construiu e o que você passou, você diz: eu não quero nem mais lembrar como é que era, não quero mais pregar. Tem gente aqui que percebe que quando a oração está ficando mais profunda, corta a oração, porque não quer tocar em assuntos dos quais Deus está disposto a tratar e você não. Você diz: não, para que eu não veja morrer. Gente aqui que da época do playback, tem alguns guardados lá na gaveta. E você abre e fecha rápido: não quero ensaiar mais nada para que eu não veja o menino morrer. Está doída, está machucada. Você chegou aqui nessa igreja, você está aqui há 1 ano. E você vive a paisana como se fosse uma crente comum. E tu é uma potência de liderança. Mas você diz: na casa de Deus eu não sirvo mais não. Departamento de irmãs, Deus me free. Mas Deus parou nesse culto para dizer: eu estou ouvindo o teu ministério chorar. Eu estou vendo o teu menino chorar. Eu estou ouvindo as coisas que você achou que ia morrer e se distanciou porque pensou que não poderia fazer nada. Mas você esqueceu que essa unção é minha promessa. Esse ministério é promessa minha. Essa graça fui eu que te dei e sou eu que estou cuidando de você. O pão de Abraão acabou, a água do odre acabou, porque agora tu vai beber água não do caneco, mas das fontes de Beceba. Agar começa a chorar. E ela chora do lado de uma fonte. Completa aí para mim, irmão. Tem uma unção poderosa descendo aqui. Libertação, julgos antigos estão sendo quebrados. Deus está dizendo: você vai voltar a cantar, você vai voltar a ensinar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a liderar ministério de intercessão. Agar estava chorando do lado de uma fonte. Completa aí pra mim. Agar estava chorando do lado de uma. Agar estava chorando do lado de uma. Abre essa boca, não é possível que eu rouca grito mais do que você. Agar estava chorando do lado de uma. Fazia sentido chorar de sede do lado de uma fonte? Fazia sentido dizer que ia morrer por não ter água para beber? Ela não reclama se o pão acabou, porque ficar sem pão não mata. O que mata é ficar 3 dias sem água. Só que olha que loucura. Agar está chorando do lado de uma. Mas diga pra mim, ela está vendo a fonte? Por que não está vendo? Porque está no chão. Por que não está vendo? Porque está chorando. O anjo para do lado dela, entre ela e a fonte, e diz: olha que loucura. Por que choras, Agar? Irmão, se é comigo. Por que choras? Só que é outra pergunta retórica. Ele sabe por que ela está chorando. O que ele está dizendo é: Agar, não faz sentido você chorar por água do lado. Aí ele diz assim para ela: Agar, ergue-te. Ou seja, não é que não existe, você só não está vendo porque você não se... Oh, meu Deus! Olha para 2 aí e diga: tá bem aí, tá bem aí. Sai desse chão que você vai ver. Se levanta que você vai ver. Volte a orar que você vai enxergar. Se levanta, minha filha. Se levanta, teu sonho tá aí. Essa faculdade não acabou, não. Essa casa não morreu, não. Deus está dizendo: por que você chora por coisas que quer conquistar do lado das coisas que podem fornecer o que você procura? Mas porque Agar não via, porque Agar estava deitada chorando. Então ele diz: Agar, ergue-te. Aí olha o que o texto diz: que quando ela se levanta, caíram dos seus olhos como se fossem escamas. Agora vamos sair do fúnebre. Vem para aquela parte bem, quem vai começar uma festa, irmão.
Pode botar um negócio assim pra cima. Pode ser até um órgão igual aquelas igrejas americanas assim que eu gosto. Eu quero dar lugar igual aquelas irmãs. Isso. Quando ela se levantou, vamos embora fazer essa parte bem forte, ó. Quando ela se levantou. Não, sai daí. Isso aí. Quando ela se levantou, caíram dos seus olhos como se fossem escamas. E ela viu que ela estava chorando diante de uma. Agora diga pra mim. Ela podia estar diante dessa fonte. Se ela não tivesse o odre da casa de Abraão, ela teria como pegar água? Você está entendendo que você não tem que ter raiva do que te aconteceu? Que você não tem que jogar fora o que você recebeu quando estava lá? Porque tudo que você viveu lá, para com essa bobeira. Aí eu vou destruir tudo, eu vou esquecer de todo mundo, eu vou apagar a agenda inteira. Deus está dizendo, cuidado que o odre pode estar no contato dessa agenda aí. Se ela fosse uma menina orgulhosa, ela tinha atacado esse odre quando a água acabou o mais longe possível, desgraçado de Abraão. Mas não, ela guardou o odre, só não tinha água. E com o que ela vai pegar agora a água? Com o odre que saiu da casa de Deus. Está dizendo, não fica com raiva de nada que aconteceu. Tudo serviu para você chegar onde você está. Tudo vai te favorecer para você tomar aquilo que Deus preparou para você. Ela se levantou, pegou o odre, encheu o odre de água, levou o odre lá para o menino Ismael, deu de beber para o menino, e o menino que ela jurou que ia morrer, gente, o texto diz, e o menino cresceu. Tá de boca fechada por quê? Imagina aí, aquela área da tua vida que tu entrou hoje aqui, tu pensou que ia morrer. Tu pensou assim, vai morrer, eu não consigo falar inglês. Tu pensou, vai morrer, eu não consigo tirar a carteira. Tu pensou, vai morrer, eu não consigo comprar minha casa. E o Senhor está dizendo, imagina que tudo que você achou que ia morrer, agora está crescendo, 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 crescendo como nunca diante. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Vai, minha filha. Bota a esquerda na mesma altura. Agora impõe a mão no ombro do vizinho. Vai, impõe. Sacode ele ou ela e diga, não vai morrer. Vai crescer. Vai crescer. Teu Ismael vai crescer como nunca. Teu ministério vai crescer como nunca. Tua família vai crescer como nunca. Esta unção vai crescer como nunca. Como nunca, como nunca. Assim diz o Senhor, você não vai morrer aí, H. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer. Oh, meu Deus. Aleluia. O menino cresceu, agora escute isso. Quando ela se distanciou dele, o texto diz que ela se distanciou dele cerca de um tiro de, quem lembra? Arco de? E se distanciou dele cerca de um tiro de? Foi para bem longe. De novo, quando ela achou que ele ia morrer, ela se distanciou dele cerca de um tiro de? Aí o texto diz assim, o menino cresceu. Podia ter sido o que quisesse. Lê depois em casa. Final do capítulo 21. E o menino cresceu e se tornou flecheiro. Podia ter sido construtor de tenda, boiadeiro, pastor. Não. Sabe o que eu imagino? Eu imagino um moleque com 12 anos de idade. E ele dizendo assim, mãe, fala aí, como é que foi que a gente saiu da casa do meu pai? Então, meu filho, ela conta a história para ele e diz assim, aí eu fiquei longe de você. Aí, mais ou menos que distância, mãe? Ah, meu filho, mais ou menos um tiro de flecha. Eu imagino esse menino pegando um graveto, chamando a mãe dele para a porta da tenda. Sou eu, tá, gente, que estou imaginando. Porque a Bíblia é muito sucinta. E eu imagino ele descendo o arco, puxando uma flecha e com força atirando. E quem sabe perguntando, mãe, foi mais ou menos assim? Não, meu filho, foi mais. E ele preparando arcos melhores, flechas melhores. Daqui a pouco aquela brincadeira, ele percebeu que aquela flecha matava um animal. E ele viu vantagem em ser flecheiro. Agora, é muita coincidência para ser coincidência. É igual algumas coisas na sua vida.
que você tem mania de dizer assim, aí do nada. Vai cavucar a história dela para ver se foi do nada. Tudo combina. Muita coincidência para ser coincidência. A distância usada para aferir a medida da morte de Ismael se tornou a especialização do garoto. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo, o que hoje você jura ser a medida da sua morte, não é a sua morte, é a área que eu mais vou te usar. É a área que você está se especializando. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo assim, ei, isso não é morte, é treinamento. É treinamento. Por que você luta tanto contra a depressão? Porque você é a vida que Deus mais usa para agir na depressão. Por que você tem tanto problema com batalha espiritual? Porque aonde você pisa a planta do teu pé, demônios vão bater em retirada pelo poder da unção que você carrega. Porque na área da liderança você é tão ferida, porque é nessa área que você vai discipular milhares de pessoas para Cristo. Porque na área do casamento você é tão alvejada, porque é através da tua boca que Deus vai reatar matrimônios e alianças. Quem está entendendo isso aqui? Deus está dizendo, o que você está achando que é a sua morte é a área da sua especialização. Não vai morrer, vai crescer. Não vai morrer, vai melhorar. Não vai morrer, vai progredir. Meu Deus! Aleluia! 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 H, que era serva, passou a ser senhora de si. Posso te falar? Ismael também não era fraco não, minha filha. Ele enriqueceu. A terra que ele entrou se tornou dele. O menino que era bastardo por alguém se tornou senhor da terra. Camila! Mas poxa, ficou sem o pai, brigou com a família. Brigou nada, vai ler a Bíblia. O problema é entre os palestinos hoje lá. Ismael e Isaac estavam de boa. Quando o Abraão morreu, está escrito no texto, sabe quem foi sepultar Abraão? Isaac é? Só sei aonde você mora se você for nômade, se eu continuar te visitando. A relação continuou. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo, não está ventando para acabar tudo. Está ventando que eu vou resolver tudo. Cresceu, a mãe dele cresceu, senhora de si, liberdade, mas foi processo. Foi. Mas veja, onde ela achou que ia morrer. Presta atenção. Na primeira vez, quem lembra? Qual era o nome do deserto? Significava o quê? E agora, qual é o nome do deserto? Você sabe o que significa Berseba? Lugar de recomeço. Por quê? Porque é casa das fontes. Então esse lugar que H achou que ia morrer, na verdade era o lugar aonde ela ia. Todas as vezes que você está prestes a recomeçar, o sentimento que te visita é o de destruição completa. Porque o que você pensa é, não está sobrando nada, eu perdi. Só que Deus está dizendo, não é o tal do zerei a vida no game. Deus está dizendo, eita glória. Como é que é? Fala aí, bonita. Reset. Vem cá, prega aqui pra mim, vem cá. Fala isso aí. The word is reset. Just like that. Stop and start it over. Só quem está entendendo que essa Berseba aí não é o teu final, mas é teu recomeço. Você vai ficar de pé, mas não vai ficar de pé quase morrendo não. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai levantar igual Jacó quando levantou para ver José, que achou que estava morto. Jacó disse assim, com choro hei de descer à sepultura ao meu filho. E chorou Jacó. O que significa? Significa que ele estava a partir daquele dia vivo, mas como se estivesse
estava dizendo, eu não vivo mais. Só que quando disseram, papai, José vive, levantou, saiu de fora da tenda e ele disse, basta, agora eu irei e verei o meu filho José antes que eu morra. Aí dá vontade de perguntar, ô Jacó, tu não disse que já estava morto? Isso era quando eu achava que tinha luta. Agora que eu entendi que eu estou inaugurando um novo ciclo, chega de sofrimento. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai levantar e vai dizer, basta, eu vou recomeçar. É 1, 2 e 3, vem! É tempo de recomeço. Você vai recomeçar. Você vai recomeçar. Onde vem ministério de louvor? É sua mãe mesmo. Oh meu Deus. Liberdade. Levante a sua mão e diga liberdade. Ele veio para libertar os cativos. Tudo que você está passando é para desfrutar de liberdade, porque o Filho do Homem, ele veio para libertar os cativos. Desfrute de prosperidade com liberdade, maternidade com liberdade, vida abundante de Deus com liberdade. Vai adorando, você não justiça eternamente haverá ele voltará para governar as nações em amor. o que tu tiver que fazer, que deixa o vento soprar. justiça eternamente haverá ele voltará para governar. Levante a voz, as nações em amor, cante, cante, em amor que ruja e que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Declare o governo de Deus sobre a sua vida. Comece a declarar o governo de Deus sobre a sua vida. Abra a sua boca e faça uma oração pela sua vida agora. Comece a dizer, Senhor, eu rejeito tudo aquilo que é dado para me cativar. E te peço, se preciso for, retire o que tiver que retirar. Porque eu não posso perder a minha liberdade, Senhor. Como o Senhor livrou a Agar, eu também quero ser livre. Como o Senhor a sustentou, eu também quero ser sustentada. Como o Senhor fez justiça a ela, eu também peço, manifesta a tua justiça. Pratos igualitários. Glorifico o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora com a tua igreja e eu te peço uma unção desatadora de julgos, de nós, de cadeados. Joga por terra tudo aquilo que nos torna cativo, tudo aquilo que quer nos fazer escravo, tudo aquilo que quer tornar bastardo a bênção do Senhor na nossa vida.